galera, aqui é Ricardo Ventura, seja bem-vindo ao meu canal ricardoventura.tv, principalmente nessa playlist do Não Minta Pra Mim, onde nós fazemos análises não verbais somente das microexpressões. É claro que não, aqui tem pistas oculares, a própria linguagem do corpo, psicologia aplicada, psicologia analítica aplicada, programação neurolinguística, contextualização, tudo o que a gente precisa para entender um pouco mais esse cérebro, essa massa cinzenta que se esconde atrás dos nossos personagens, mas aqui a gente revela tudo. Ah, e temos aqui alguns recados. Meu Instagram, o nome mudou, vai lá, já passamos dos 35 mil seguidores, então se você quer conhecer um pouco mais aí da intimidade de Ricardo Ventura, quer ver Ricardo Ventura pelado, tem nudes Ricardo Ventura lá, um cara me encontrou no meio da praia, estava lá na praia com Drizola, aí me chega uma criatura muito simpática e fala, você é Ricardo Ventura? E aí tiramos fotos, conversamos, e aí, Rian, põe as fotinhas aqui, ó, tem uma galera que me encontrou no evento também, eu encontro pessoas a todo o momento, então se você encontrar Ricardo Ventura, eu não mordo, a gente vai conversar, trocar uma ideia, tirar uma foto, e você pode ser o próximo que vai estar aqui, sim senhor, sim senhoras. Ah, e novidades, em breve eu vou fazer uma live, inclusive, só para falar do evento em Portugal. Sim, estaremos na terra de vovô e vovó, vamos para Portugal, mas eu vou dar mais detalhes para você, vamos pro Porto, já tô dando um spoilerzinho, vamos pro Porto em breve, já tá marcada a data, não vou poluir aqui esse vídeo com essa informação, mas vai lá no Instagram, ricardo.ventura, Ricardo Ventura, e aí você vai ver os stories, tem a mentoria dos 15, tem um monte de coisa legal. Mas como eu disse, estava lá eu, né, tomando meu sol, tomando minha cerveja, lendo meu livro, daqui a pouco começa o celular. Ricardo, você precisa analisar o Michael Jackson, os abusadinhos do Michael Jackson, e no seu... Loucura total, loucura, eu sempre faço a voz do Mickey, né? Loucura foi que aconteceu, mais uma. E eu tenho, no final, se você quer minhas conclusões, sim, aqui eu dou conclusões, porque eu sou um analista junguiano, eu posso fazer análise da psique das pessoas, e a gente vai analisar, e eu tenho uma teoria e uma análise da psique de Michael Jackson, então fique comigo até o final e você vai entender todo esse contexto. Se você pular essa introdução, você não vai entender absolutamente nada do que eu tô falando. Então, taca ali play! Ah, e antes de taca ali play, deixa o seu like agora, senão você vai esquecer. Aperte o sininho se você é a primeira vez que tá aqui no canal, você vai se divertir bastante com essas análises e outras tantas coisas que acontecem. Tem as lives de segunda, tem bastante conteúdo sobre manipulação, persuasão, comunicação, enfim, assine o canal e compartilhe. Agora vamos pro taca ali play. Taca ali play! Chegamos aqui, então foi uma reportagem do Fantástico, eu dei uma olhada inclusive na reportagem original, CB alguma coisa, Morning, eu não lembro, C alguma coisa, Morning, e tinha mais tempo para eu tentar pegar o padrão deles, a linha base deles. Então o Wendy é invertido e o James não é invertido. Isso vai ser muito importante para a gente entender as pistas oculares desses caras, beleza? Então vamos embora, taca ali play! Morte de um dos maiores ídolos da história da música popular, novas acusações de pedofilia ameaçam manchar o legado do astro. De acordo com Como é pouquinho, é 11 minutos, vou deixar relatos correr. Que estão num Beba água, beba muita água. Documentário lançado hoje nos Estados Unidos, Michael Jackson atraía crianças para sua cama para abusar delas. Isso é o que dizem dois homens que conheceram Michael quando eram garotos e se tornaram íntimos do cantor, que na época já tinha mais. Então vamos lá, presta atenção nessa fisionomia aqui. Esse aqui, se eu não me engano, é o James. E ele sempre vai ficar com esse rostinho. Até eu fui buscar outras publicações e tal. Ele sempre tá assim. Parece que ele sentou numa cenoura, saca? Ele sempre tá assim. E esse tá sempre assim. Um olhar meio desconfiado, meio... Você está acreditando em mim? Presta atenção nisso daí. Isso me incomodou demais. Vamos lá. Mais de 30 anos. Uma entrevista com eles foi ao ar quinta-feira passada na TV americana e vai ser exibida agora com exclusividade para o Brasil aqui no Fantástico. No próximo mês de junho, vai fazer 10 anos da morte. Quem viveu os anos 80, levante a mão e atire a primeira pedra. Quem nunca fez moonwalking, hein? Quem nunca fez o passinho do moonwalk? Esse cara foi um ícone e é um ícone Morte mundial, de Michael né? Jackson. Vamos lá. Um artista completo. Presta atenção também, isso é um detalhe importante. Daqui 2 meses vai fazer 10 anos que Michael Jackson morreu. Cantor, compositor, dançarino.
Mas 2019... Um cara que trabalha profissionalmente desde os 5 anos de idade, tomando chibatada do pai para aprender a dançar, coreografar e cantar. não vai ser só de boas lembranças para os fãs. Porque num documentário que estreia hoje nos Estados Unidos e numa entrevista dada esta semana à rede americana CBS, 2 homens acusam Michael Jackson de abusar sexualmente deles quando eram crianças. Aqui os caras já prevendo que o Bolsonaro ia ser presidente, né? Já fazendo arminha. Ele começou a fazer sexo. O que me dá uma coisa muito louca, cara, sabe o que é? É a voz dos tradutores, né? Ele tenta fazer uma voz meio embargada, igual a do cara, né? Fica uma coisa meio assim. Vamos lá, de novo. Quando eram crianças. Ele começou a fazer sexo oral em mim e também me mostrou como fazer sexo oral nele. Ele me apresentou a masturbação. Os abusos teriam acontecido principalmente em Neverland, aquela imensa propriedade rural na Califórnia, onde Michael Jackson morava. Era um misto de várias mansões, com um zoológico, com um parque de diversões. Poucos dias depois da morte de Michael Jackson, eu estive lá em Neverland para conhecer de perto o estranho mundo do rei do pop. Aqui tinha uma banheira de hidromassagem para criançada que vinha brincar. Neverland está no centro das memórias do coreógrafo. Vamos lá. Por que é importante Neverland? Eu quero deixar correr para depois eu mostrar para vocês lá no final todo esse contexto. Isso é muito importante para a gente entender essa psique do Michael Jackson. E para mim ele tem um desvio. Muito importante aí, muito acentuado dentro da própria construção egóica dele, né? Como ele se via, como ele se entendia como esse personagem no mundo. Vamos lá. Brincar. Neverland está no centro das memórias do coreógrafo Wade Robson, de 36 anos, e do programador James Safechuck, de 40. Wade conheceu o rei do pop quando tinha 7 anos. James aos 10. Quinta-feira passada, os dois contaram suas histórias, em detalhes, à apresentadora da CBS, Gayle King. Antes de CBS This Morning. conhecerem Michael Jackson, o que ele representava para vocês? Quando eu assisti aos bastidores de Thriller, eu fiquei obcecado, me vestia como ele todos os dias. Eu não era um grande fã. Quando era ator mirim, em 1987, James gravou uma propaganda de refrigerante com Michael Jackson. Mr. Jackson. O James é o loirinho. Eu fiquei bastante empolgado com a ideia. Era uma coisa de outro mundo para mim. Estar perto dele era uma coisa mágica. Wade conheceu Michael depois de vencer um concurso de dança de covers do cantor, também em 87. 3 anos mais tarde, o menino e a família foram convidados a visitar Neverland. Na primeira noite, ele fez um tour pela mansão e ele disse pra mim e pra minha irmã: vocês podem ficar no quarto de visitas ou podem ficar aqui comigo no meu... Então vamos lá. Primeira coisa. É óbvio, como é um programa, né? Aqui no caso, houve o programa, agora eles estão comentando sobre esse programa, sobre esse documentário que vai rolar ainda, ou está rolando lá na HBO. Então aqui existe toda uma pré-persuasão para passar essa comunicação. Então, por exemplo, existe todo um cenário, existe todo um contexto. Por exemplo, o James, ele sempre vai fazer essa cara, como eu disse, de parece que tem uma cenoura enfiada no meu rabo. Esse daqui sempre vai fazer uma coisa mais fluida, sempre muito fluido, sempre sem emoções. Ele vai muito pro diálogo interno. Aqui no caso, como ele é invertido, ele vai muito pro diálogo interno para contar esses fatos, sabe? E isso me incomodou um pouco. A posição dele sentar exatamente igual, o jeito de colocar as mãos, parece que houve um grande ensaio para que aquilo fosse montado daquela maneira, um de preto, um de branco, um fala, o outro fica concordando, não tem um momento de estresse, não tem um momento de interiorização sinestésica, é muito diálogo interno,
e ele contando as lembranças dele lá de Neverland. Então vamos lá, isso me incomodou bastante. Vamos. Meu quarto. E eu pensei, é claro que eu quero ficar. Aí ele faz uma expressão de susto. É óbvio que aqui ele tá lembrando alguma coisa, ele vai lembrar pro passado, o passado dele é para esse lado, ele é invertido. Então aqui não é sinestésico, aqui é diálogo interno. E aí o que me incomodou foi logo em seguida, quando ele fala, é lógico que eu quero dormir com você. E ele olha muito para a apresentadora. Vamos Aqui, lá? com você. Of course I want to stay with you. E aí, além dele fazer esse sorrisinho irônico, né, ele tá falando, é óbvio que eu queria ficar aqui. Isso me incomodou demais. Essa visão de entrando nos olhos do perguntador ali, do entrevistador e tipo, acredite em mim. É isso que aconteceu. Vamos. No dia seguinte, eu e minha família... Ah, e lembrando, isso daqui é engraçado também, né? Como a Globo pegou esse lance, parece que no primeiro dia que ele chegou lá, ele já falou assim, e aí, mano, vamos dormir comigo? Não foi assim. Eu vi lá a outra entrevista, tá em inglês, tá aqui embaixo. Ele disse que conhece Michael Jackson, faz uma turnê com Michael Jackson. Eles ficam bastante tempo juntos para depois ele convidar ele para ir para Neverland. E isso acontece também com o James. Então não foi tipo assim, vem para Neverland, agora vem para o meu quarto. Existiu todo um lance lá realmente de envolvimento, de relacionamento, para depois ter esse convite que ele diz que é para ir para o quarto e que muito provavelmente acontecia, porque outras pessoas relataram. Uma coisa que me chamou muita atenção também, até no outro vídeo que eu analisei, quando o Michael Jackson fala assim, eu não sou gay. E aí muitos fãs, né, aqui eu vou tomar bordoada de tudo quanto é lado, né? É fã me batendo, quem não é meu fã vai me bater, quem não vai entender, quem é analfabeto infuncional vai me bater também, porque não vai entender o que eu vou falar. Que é o seguinte, na minha opinião, Michael Jackson tinha atração física por homens. É isso que eu consegui analisar lá do outro vídeo, e agora com esse aqui se completa também, porque me parece que não teve nenhuma mulher, nenhuma menina que fez a reclamação, né? Parece que ele não levava meninas para o quarto, ele só levava meninos para o quarto. Isso tira alguma culpa dele? Não tira nenhuma culpa dele, mas depois eu vou abrir como eu fiz no outro vídeo. Rian pode até colocar aqui, falando do outro vídeo, a conclusão que eu tiro da psique do Michael Jackson. O que eu vejo aqui é algumas contradições. Ok? Eu não posso afirmar que eles estão mentindo, mas existem algumas contradições. Como eu disse, essas incongruências de eu sempre com essa carinha aqui, né? O James, ele não para de ter essa expressão, e quando você fica muito tempo com uma expressão só, há indícios que eu estou forçando isso, né? Tipo... Até quem tá triste, há um momento de soltar a fisionomia, ele fica o tempo inteiro assim, e um tempo inteiro fluido, sem nenhum tipo de emoção, sem nenhum tipo de fui abusado, fui usado, foi não sei o quê, ou vergonha, ou seja lá o que for. Vamos lá. Íamos embora, porque tinha acabado o nosso... E aí ele nesse período que ele falava, vamos todo mundo lá para Neverland, e ele ia a família inteira, não ia só as crianças, ia uma família inteira. A loucura é que a família muitas vezes ia embora e deixava um filho sozinho com Michael Jackson. Apesar que, também na cabeça da família, podia ser uma coisa assim, cara, tem mais de 200 funcionários aqui, entre homens, mulheres e, sei lá, e babás, e cozinheiras, e tudo mais. Era um circo, Neverland era um circo, né? Era uma coisa louca. Então, será que tinha tanto perigo assim? Por que dessas mais de 200 pessoas que passaram ali trabalhando com Michael Jackson, você comente aqui, alguma já denunciou Michael Jackson? Alguma viu alguma coisa nesse sentido? Mas ele se trancava na porta. Cara, alguma falou isso? Que ele se trancava lá dentro com as crianças dentro do quarto? São essas coisas que me pegam, saca? Vamos lá. Nosso tempo lá, eu fiquei devastado em deixar o Michael. E ele também ficou devastado. Aí ele tá dizendo que daí depois de todo esse tempo, não foi só esses 2 dias, depois de todo esse tempo junto, a família falou, cara, chega, né, vambora, tal, e aí ele ficou devastado. Ele soluçava. E aí você ficou lá? Eu fiquei lá. Ficamos o Michael e eu por uma semana. E os seus pais deixaram? Vocês viram que ele falou uma semana daqui pra lá? Vamos ver isso aqui de novo? Olha lá. Eu fiquei lá. Ficamos o Michael e eu por uma semana. Por uma semana. Você vê que isso mais um sinal que ele é invertido. Ou seja, o passado dele, ele compete o passado pro futuro. O futuro dele tá para esse lado. Então ele faz esse movimento que naturalmente seria para cá. Daqui para lá, né? A gente
E ele é o contrário. O passado dele está aqui, o futuro dele está aqui. Tem muita gente que mandou mensagem para mim. Ricardo, ele olhou muito para a direita, então a direita é mentira, é o lúdico. Depende, criatura. Por isso que muitas pessoas não entendem as pistas oculares. Você tem que entender o contexto, entender a pessoa, entender como ela funciona. E aí, depois que você tabula, você consegue fazer os testes. Vamos lá. E os seus pais Os deixaram? meus pais deixaram. E os pais deixaram, né? Fica uma semana aí, cara. Não lembro se foi na primeira ou na segunda noite Of Michael and I being alone. que eu fiquei sozinho com ele. Isso também me chamou muita atenção. Vamos ver de novo? Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui o tempo aqui. Vamos lá? Na primeira ou na segunda noite Of Michael and I being alone. que eu fiquei Ele fecha os olhos de forma contundente, sozinho trava com a ele. boca e quase vai uma linguinha para fora. E aí, o que isso quer dizer? Podia ser uma incongruência, mas também pode ser que ele não queria lembrar esse momento. Então, até aí, tudo bem. Quer ver? Eu vou até mostrar de Se novo foi aqui. na primeira ou na segunda noite Of Michael and I being alone. que eu fiquei Fecha os olhos contundentes, Só- só que ele vai sempre para o diálogo interno. Isso que me incomoda. Ele não vai para o sinestésico, ele não vai para uma lembrança auditiva, ele não vai para uma lembrança visual, ele só vai para o katsu da linguagem com ele mesmo, diálogo interno. sozinho com ele em Neverland. Deixa eu voltar aqui E as coisas começaram a mudar. Foi quando o Michael E aí ele fala muito, né, olhando, ele conta a história e pega a aprovação da entrevistadora. Ele conta a história e pega a aprovação. começou a tocar minhas pernas e a tocar minha virilha por cima da calça e foi progredindo. Sempre contando a história e contando pra ela. E vai aqui de novo, vai pro passado, que passado é dele aqui, mais pro diálogo interno do que pra lembrança. Ele começou a fazer sexo oral em mim e também me mostrou como fazer sexo oral nele. How to perform oral Faz uma carinha de tristeza aqui, as sobrancelhas indo para o meio, aqui o tensionamento para baixo, que é isso aqui, ó, a boquinha aqui, assim, ó. Isso aqui é tristeza. sex on him. Isso aqui, saca? Aquilo te assustou? Você pensava que era uma coisa errada? Alguns De novo, diálogo interno, vamos ver de novo o diálogo interno dele, ó. Olha aqui, ó, sempre no diálogo interno, sempre no diálogo interno. Isso me incomoda um pouco. dias antes do abuso começar de fato, ele começou a tocar em mim. Ele colocava as mãos na minha perna, abraçava muito, beijava minha testa, acariciava minha mão, tipo de coisa Se que coloca na posição do Michael Jackson, você vê que ele contando a história, ele não se coloca na posição dele, né? Ele me tocava, não. Vamos lá, de novo? Vamos lá. abraçava muito, beijava minha testa, acariciava minha mão, tipo de coisa. Você viu que interessante? Ele não se coloca na cena. Isso me incomodou também, cara. Porque, tipo assim, ele pegava na minha perna, me beijava, me acariciava. Não, ele se coloca na posição do Michael Jackson. Ele tocava na minha perna, ele me abraçava e ele mexia na minha cabeça. É muito estranho você contar de algo que aconteceu com você e você se colocar na posição do abusador e não na posição do abusado. Vamos ver de novo? Ele começou a tocar em mim, ele colocava as mãos na minha perna, Entendeu? Ele não colocava a mão na minha perna. Quando a gente fala, quando alguém coloca alguma coisa em você, é aqui. Não, ele colocava a mão na minha perna, eu sendo o abusador. abraçava Abraçava muito, beijava a minha testa minha testa, e passava a mão na minha cabeça. Não é passava a mão na minha cabeça, é passava a mão na minha cabeça. Cara, que incongruência louca! Quando você conta algo que me deram um soco, me bateram, me apalparam, me abolinaram, abriram, você se coloca na posição do abusado, não do abusador. Muito estranho isso. Vamos lá. acariciava minha mão, tipo de coisa que se alguém visse, diria que parece uma coisa de pai. E Ele está isso indo muito pro diálogo interno. O que é diálogo interno? Conversando com você mesmo, fazendo conta, é o lado muito racional. Ele está sendo extremamente irracional aqui. Vamos lá. era incrível. Felt amazing. Quando o Michael começou com os atos sexuais, ele falava pra mim coisas como: foi Deus que nos aproximou. A gente se ama. Pô, o cara vai direto pro diálogo interno, não tem emoção, não tem sinestésico, não tem lembrança visual, não tem lembrança auditiva, não tem nada. E a coisa extremamente fluida e o outro só lá. Ah, a cenourinha tá doendo. Ai, a cenourinha tá doendo. Ai, a cenourinha tá doendo. E é assim que nós mostramos esse amor um pro This outro. is how we show each other our love. James, você está concordando? E aí faz a carinha de triste aqui, mas uma tristeza aqui. Cara, não vai, não convence, não tem uma coisa mais, sabe, uma lembrança. E aí vem aqui o cenourinha, vamos lá. Com o Wade.
Me conta o que aconteceu com você. Ele... Lembrando agora, ele o padrão dele é normal. Agora ele tá indo pra onde? Pro diálogo interno? Não. Ele tá indo pro sinestésico. Vamos lá. me apresentou a masturbação e me disse que eu o ensinei a beijar de língua. E depois ele partiu para o E sexo. aí, olha que interessante isso, ó. Vamos lá. Me conta o que aconteceu com você. Não, olha isso James, também, ó. você Quer está ver? concordando com o Wade. Olha isso, cara. Isso é muito Me conta muito falso, né? Fica paradinho e tal. o que aconteceu com você. Agora, esse me surpreende um pouco. Por quê? Dá uma olhada nisso. Ele vai pro sinestésico quando vai falar das sensações. Ele me apresentou a masturbação e Né? me disse Masturbação. Aí me disse, ó, veio aqui pra onde? Pro auditivo lembrado. que eu o ensinei a beijar de língua. Aí vai agora vai pra lembrança, né? No passado dele. E depois ele partiu para o sexo oral. Depois vai pro sinestésico e fala de novo da sensação, do sexo oral. Você ficou assustado ou pensou isso é estranho, é errado? Não, era um contexto de amor Aí o que eu pensei? Ele vai pro lúdico, não é que ele esteja mentindo, ele tá buscando alguma coisa. compreensível. Dentro de uma relação, nenhum alarme tocou na minha cabeça. Eu só pensava, eu amo essa pessoa e a gente tá tentando deixar o outro contente. Somos amantes e melhores amigos. Quando ele fala isso no original, ela fala assim, então você era gay, você se sentia gay, ele era gay. Fala, não, a gente não se sentia gay. Ele até falava que a gente não era gay, que a gente simplesmente tinha um amor de amigo que estava florescendo ali, né, na descoberta do prazer e tudo mais. E aí o Fantástico não mostrou essa parte, mas ela perguntou, então você era gay e tal? Por isso que na minha outra análise, que o Rian pode colocar aqui, quando ele fala eu não sou gay e ele faz que sim, e eu falo, cara, tem uma coisa estranha aí. Pra mim, mais uma vez, está comprovado que ele gostava mais de meninos do que de meninas. E isso não desmerece absolutamente nada o poderio criativo dele e tudo mais, ele ser gay ou não. Mas o que eu acho engraçado é as pessoas ficarem, sabe, veementemente ali, não era, ele teve a Brooke Shields, ele teve não sei quem, ele teve... Que todas as mulheres dele tiveram contratos, né, até a Xuxa, e ela mesma relatou, tinha ter um contrato de namoro, sabe, todas as mulheres da vida dele foram contratadas, até a barriga de aluguel foi contratada, então... comprova mais uma vez aquilo que eu falei na outra análise. Ventura acertando mais uma vez. Vamos lá. Em 1993... Essa é a Brooke Shields, né? Não, essa é a filha do Elvis também. Tá As tudo ali, primeiras né? suspeitas de pedofilia se tornaram públicas e perseguiram Michael Jackson até o ano em que ele morreu. O cantor foi a julgamento em 2005, mas acabou absolvido por falta de provas. No tribunal, Wade e James defenderam Michael e negaram que tivessem sido abusados. Mas anos depois, os dois tentaram processar os herdeiros do artista em busca de reparações. Então, você tá entendendo o que eu quero deixar seguir? Pra ver o contexto do negócio. Então, lá atrás os meninos falam, não, Michael Jackson nunca foi mal, nunca abusou, nunca foi mal. Aí daqui a pouco, quando viu que a galera tava recebendo uma grana, não, Michael Jackson foi mal, e eu quero grana. Aí o juiz falou, ele morreu, bicho. A justiça americana considerou que isso não poderia mais ser feito, porque o único possível culpado, Michael Jackson, está morto. Michael sempre negou qualquer tipo de comportamento inadequado com crianças. E a família Jackson... E preste atenção nisso, Michael Jackson sempre negou o comportamento inadequado. E é engraçado que quando você analisa ele falando sobre isso, ele está muito congruente. Isso vai ser muito importante para minhas conclusões finais. Afirmou que Wade e James só querem ganhar dinheiro e estão mentindo. Os dois admitiram na entrevista à CBS que já mentiram no passado sobre os supostos abusos, mas garantem que agora estão contando a verdade. Os fãs de Michael Jackson o defendem. Sabe, muito asséptico, muito perfeitinho, muito igual. E a cenourinha e o cara com cara de pastel aqui, né? Um com a cenourinha enfiada né? E o outro com a cara de pastel como se nada tivesse acontecendo. Se dizem que vocês dois são mentirosos e oportunistas. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu sinceramente acho que é um argumento antigo. Dizem que é tudo pelo dinheiro. Pra mim, é essa ação que... Ele faz até um desgaste aqui, Dizem que né? é tudo pelo dinheiro.
Desdém, ele vai com desdém, depois ele dá uma engolidinha. Pra mim, essa ação que movemos era pelo menino James. Ninguém lutou por mim quando eu era criança, mas agora eu sou adulto o suficiente para brigar por mim mesmo. Isso é muito louco, né? Tá bonita essa, né? Ninguém lutou por mim, quer dizer, papai e mamãe dele não lutou por ele, agora ele vai lutar por ele. Papai e mamãe nunca percebeu nada, agora ele... No documentário Leaving Neverland, Saindo de Neverland, Wade e James dizem que só quando eles próprios se tornaram pais foi que conseguiram lidar melhor com as lembranças dos supostos abusos. Se eu não tivesse um filho, talvez eu tivesse ficado em silêncio. Sério? Eu acho que sim, provavelmente. Eu me desliguei das minhas memórias de criança ao longo dos anos. Eu me esqueci do pequeno Wade. Engraçado, ele vai lá no passado, busca... Você começou a se ver no seu filho? Foi isso que aconteceu. Eu comecei a ter visões, ver imagens das... Você vê que ele busca imagens desse lado, mais uma vez comprova que ele é invertido. Engraçado que ele só vê imagens agora. Vamos lá ver de novo? No seu filho? Foi isso que aconteceu. Eu comecei a ter visões, ver imagens. Olha lá de novo, vamos lá. Ele vai buscar as imagens para onde? Para cima, mais para a direita. E quando ele está contando todos esses fatos, ele não lembra de absolutamente nenhuma imagem. Sacaram isso? Ele sempre vai para o diálogo interno dele, mas ele não vê imagens. Acho muito, e nem sinestesia, que seria para outro lado. Imagens das coisas que aconteceram comigo, acontecendo com meu filho. E eu vi o Michael fazendo coisas com o meu filho. E foi a primeira vez que todas essas lembranças do Michael... Vamos ver de novo? Primeira vez que... É engraçado que ele não faz uma incompreensão, incapacidade, vergonha, mas é mais desdém do que qualquer coisa, cara. E aí... Fazendo coisas com o meu filho. E foi a primeira vez que todas essas lembranças do Michael tiveram um efeito muito negativo em mim. E nesse momento... para ficar mais congruente, seria alguma coisa de incapacidade, incompreensão, desgaste, ou seja, nojo, asco. E ele vem com desdém pro Michael Jackson. Foi quando eu consegui entender de verdade o que era ser um garotinho. As mães de Wade e James também aparecem no documentário, comentando a relação das famílias com Michael. Michael spends a lot of time talking to your parents. Ele gastava bastante tempo conversando com nossos pais. O Michael ficava um tempão conversando com os nossos pais. Ele prestava atenção neles e eles foram sendo enganados, sabe? É trabalho dos nossos pais nos proteger e eles não fizeram isso. E a equipe do Michael? Isso que eu achei estranho pra caramba também. E a equipe do Michael? E aí toma um susto do caramba, surpresa e um medo. Medo, olhos arregalados, tensionados para o objeto que está atacando e trava a boca. Isso é medo. Quando fala da equipe. Eles não fizeram isso. E a equipe do Michael? Eita! Olha lá. Se afasta. Surpresa, esse medo e... Olha, regala, mas tensionamento. Olha, regalado, mas tensionamento das pálpebras, boca fecha, trava. Medo. Por que essa pergunta trouxe medo? Eu tenho aqui com os meus botões que, cara, um lugar onde tinha mais de 200 pessoas trabalhando. Nos 20 anos que ele morou lá, deve ter mais de 2.000 pessoas passaram por ali. Será que ninguém viu nada disso? Será que ninguém percebeu? Pessoas que não viam ele, era só patrão e tal, não tinha essa coisa da emoção, do latente, né? Do fã. Ninguém falou nada, cara, ninguém entregou. Então, se você sabe de alguma coisa, escreva aqui nos comentários aqui embaixo, cara. Porque eu acho muito estranho essas histórias. Vamos lá. Estavam por todos os lados. Estavam por todos lá, todo quanto é lado, eles estavam lá. Michael tinha tantos empregados cuidando da vida dele. Ele tinha seguranças na porta do quarto em que eu ficava para ele garantir que ela estivesse trancada, para que ele pudesse fazer tudo o que quisesse. Aí já é uma leitura mental, né? Agora ele acha que tinha um segurança que ficava justamente para ver se estava trancada. Será que esse segurança não poderia ouvir lá um gemido, uma situação? Ou se de repente um moleque dá uma de louco lá e... socorro! E aí, como é que faz?
Você tá entendendo como a história em si é estranha? Comigo. Do anything he wanted with me. Você está dizendo que tinha gente que sabia o que estava acontecendo. It's hard for me to believe. É difícil acreditar Elas tinham que saber. que as pessoas não soubessem, ou que pelo menos elas não. Agora ele foi pro futuro. Aqui, lembra que aqui é o contrário dele, aqui é o futuro? Então ele não tem certeza disso. Que as pessoas não soubessem, ou que pelo menos O lúdico, ó. elas não se perguntassem o que está acontecendo, tem alguma coisa estranha Lúdico, aqui. totalmente Hello, lúdico. Wade. Today is your birthday, so congratulations. I love you. Esse Michael Jackson era um porra louca, daqui a pouco a gente vai comentar. No documentário, que tem 4 horas de duração, o Wade conta que foi abusado sexualmente ao longo de 7 anos. E o James diz até que aconteceu uma cerimônia de casamento, não oficial, é claro, entre ele, James, e o Michael Jackson, na casa Quem que foi a noiva dessa cerimônia, né? do cantor. Ele também diz que recebia joias em troca de favores sexuais. Pô, joias, cara. Um moleque de 10 anos recebia joias pra ficar. Recebia um Xbox, recebia um Forte Apache, recebia um celular, recebia sei lá, um toy lá. Não tinha celular na época, tinha lá o negócio, lá o joguinho lá do macaquinho, do óleo que caía. Recebia o Pac-Man, recebia joias. Tanto o Wade quanto o James afirmam que nunca contaram essas histórias antes, porque eles foram convencidos pelo Michael Jackson a guardar segredo, porque senão seria todo mundo preso. Qual visão do Michael Jackson vocês têm hoje? Esse cara faz um desgaste, né? Ó, ele se afasta. I don't think I can answer that. Eu não sei nem como responder isso. Yeah. E esse aqui fica em Pave do Colosso, né? Pave do Colosso. Eu tenho uns sentimentos misturados, Se afasta. porque ainda existe um pouco de amor. E ainda existe... Como se eu me sentisse culpado por dizer a verdade. É como se eu traísse. Betrayed him. Como se estivesse traindo ele. Uhum. Isso. É como se eu ainda estivesse lá com ele. É como se essa relação, essa compreensão do que foi a minha relação com ele ainda vai levar um tempo. It needs a lot of work. A família Jackson diz que a versão de vocês mudou depois da morte do Michael. Eles dizem que se o Michael ainda estivesse vivo, vocês não estariam aqui dando essa entrevista. Como vocês respondem a isso? What do you say to that? Right. Se o Michael estivesse vivo e tudo na minha vida fosse do Ele foi pro lúdico. jeito que é hoje, ou seja, se eu fosse pai, né? Se eu passasse pelo mesmo processo de descoberta e passasse pelo mesmo processo de cura. My belief É uma suposição, por isso que ele vai pro lúdico. is that Eu acredito que a gente estaria sim falando, mas alguns detalhes seriam diferentes. James? Eu não sei. Será que eu teria levado isso pro meu túmulo? Eu planejava fazer isso. Eu não tinha a expectativa de contar isso pra ninguém, sabe? Se ele ainda estivesse vivo, eu não sei. Talvez eu tivesse levado isso pro meu túmulo. Eu realmente não sei. Taking it to my grave. Beleza. Vamos lá às conclusões. O povo adora as conclusões, né? Então vamos às conclusões. Sim, aqui a gente dá opinião, a gente emite opiniões, a gente consegue entender o que está acontecendo e fazer uma análise aí da psique dessas pessoas aí e tudo mais, até do Michael Jackson. Vamos lá. Essas declarações, como vocês viram, elas têm vários pontos incongruentes, principalmente do coreógrafo, do cabelo mais preto, Wade. Eu não acredito em quase nada que esse cara diz. Eu acredito mais nesse cara aqui, no que esse cara diz aqui, o que casou com o Michael Jackson, né, na cerimônia de brincadeira. Agora, se as vias de fato chegaram ou não, dificilmente a gente vai saber até onde foi essa bolinação, até onde foi essa brincadeirinha e tudo mais. O que eu acho do Michael Jackson? Eu acho que o Michael Jackson é um pueri, ou seja, ele não cresceu, ele tem uma síndrome de Peter Pan, tanto é que a cidade onde ele morava chamava Neverland, ou seja, a terra do nunca, onde as pessoas não crescem. Ele se via como uma pessoa que não cresceu, realmente ele não teve infância. Ele começou a resgatar essa infância depois dos 30 anos, justamente ele montou um circo, montou um zoológico, montou uma casa dos sonhos, trouxe crianças às quais ele não teve contato quando ele estava trabalhando pra cacete. Outra coisa que pode ter acontecido é que a psique do Michael Jackson, se vendo como uma criança, tenha se apaixonado por esses coleguinhas e mais por meninos do que meninas. E ele fazia dentro, é óbvio que ele tem dentro da cabeça
dele um homem, business, um cara que sabe das coisas, mas ao mesmo tempo ele tem aquele resquícios ali do poeire que é uma batalha da psique. E ele seduzia essas crianças. Eu acredito piamente que ele... Acredito não, qualquer um pode ver. Você monta circo, você monta zoológico, carrinhos de kart, ele tinha um kart lá, brincadeiras, bolo, comidas, pipoca. Você está atraindo crianças. Agora, entenda isso antes de você achar que eu sou um pervertido. Porque as pessoas elas têm dificuldade de fazer interpretações e não conseguem entender a metalinguagem, ou seja, a coisa inteira. Então vá até o final para você entender, antes de você dar os comentários, que é muito importante você dar os comentários, seu like, deixa o seu like, assine, compartilhe esse canal. Mas o que acontece? Na cabeça do Michael Jackson, ele não estava fazendo mal nenhum. Ele estava descobrindo a sexualidade dele. Tanto é que, para mim, o Michael Jackson passou muitos anos da vida dele de forma assexuada. Eu falei isso até no outro vídeo. Para mim, Michael Jackson era um ser assexuado. Eu não consigo ver o Michael Jackson com o intuito único de um estuprador ou de um molestador ou de uma pessoa que quer ludibriar ali a mente das crianças. Eu vejo ele como uma criança, um adulto problemático, puere, com cabecinha de criança, que quer seduzir outras crianças, e aí ele tem bilhões para fazer isso, e aí ele traz essas crianças para descobrir a sexualidade. Tanto é que me parece que não houve nem sexo com penetração, mas sim a fornicação, ou seja, beijos, sexo oral, abraços, pegação. E isso é o que? É a descoberta, é a primeira descoberta de uma criança quando os hormônios começam a acontecer. É o beijo na boca. Você deve ver isso, crianças às vezes de 7, 8 anos dando beijo na boca, se bolinando, se pegando, se abraçando. Aí 10 anos, 11 anos, até que a coisa vai para a libido que quer fazer sapé caiaiá, não é assim? Mas antes disso vem o quê? Essa floração da libido. E para mim o Michael Jackson ele foi sentenciado como um ser assexuado. E aí quando ele começa, aí eu estou justificando esse erro do Michael Jackson, eu estou justificando? Não, eu estou constatando. Existe uma grande diferença entre constatar e justificar. A minha contestação é: Michael Jackson provavelmente acariciava, beijava, bolinava essas pessoas, essas crianças, na realidade, que ele atraía. Algumas delas, aquelas que ele se apaixonava. Aquelas crianças que ele se apaixonava, ele fazia isso. É aceitável? Não! Não é aceitável! Isso é crime. Só que na cabeça do Michael Jackson não existia esse problema de pedofilia porque ele era uma criança. A psique que atuava naquele momento era de uma criança. Era o riquinho, era uma criança extremamente rica que podia atrair e desenvolver todos os sonhos. Sacaram isso? Por isso que Michael Jackson é extremamente congruente quando diz: eu não fiz nada de errado. Eu gosto das crianças, eu quero o sorriso das crianças. Eu nunca faria mal para uma criança. Por isso que ele seduzia. É diferente do cara lá do bar que dá balinha pra menina sentar no colo, entendeu? Igual da menina. Vocês lembram o nome da menina lá? Na lua, sei lá. Depois o Rian põe aqui também. Diferente daquele caso que já era um velho babão, que chegava lá e queria pegar à força, queria pegar ali na força no sentido de, eu já expliquei várias vezes, 99% dos estupros, principalmente de vulneráveis, não é na força, é na conquista, é no chaveco, é na manipulação, é na persuasão. Por isso que é muito importante a gente saber desse tipo de abordagem para a gente proteger, inclusive, não somente nós, mas com os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos entes queridos, que é muito possível você fazer uma pessoa fazer o que você quer, mesmo algo que não seria bom para ela. Ficou claro isso? Então, na cabeça de Michael Jackson, ele não está fazendo nada de errado. Para mim, ele é um puere que estava na fase do descobrimento. Essa que é a verdade. É isso que eu acho. É uma mente doentia causada pelo pai dele e pela família dele. Michael Jackson é tão vítima quanto esses meninos. Michael Jackson é tão vítima quanto esses meninos. É óbvio que esses meninos são mais vítimas ainda, porque são vítimas da vítima. Não tem nada a ver com esse problema. Mas, para mim, Michael Jackson passou muitos anos assexuado e começou a descobrir essa sexualidade. Agora, todos esses melindres, todos esses detalhes que eles contam, que foi assim, se foi assado, se realmente teve sexo oral ou não, não dá para saber. Eu acho que o carinho, o beijo, o afago, isso teve. Agora, até que ponto aconteceu, ninguém
pode emitir essa opinião, beleza? Então, se você curtiu, deixa o seu like, comente aqui embaixo, aperte o sininho para você não perder nenhuma análise, que não é só de Mix Expressões, é muito mais do que isso, você já deve ter percebido, e veja as outras plays, porque tem muita coisa legal. E lembre-se, daqui a pouco estamos lá em Portugal, em pouco tempo a gente vai se ver. Se você é de Portugal e região aí, você tá na Espanha, Inglaterra, cara, se programe, porque vai ser muito interessante você ir lá pro Porto. Provavelmente a gente vai em maio, provavelmente é maio, então se programe. Maio de 2019, a gente está indo pro Porto para fazer Manipular e Persuadir ao vivo, beleza? E não minta para mim, porque senão... Ah, e se você quiser aprender isso que eu faço de maneira simples, divertida, gostosa, prazerosa, sem ficar decorando um monte de músculos e letras difíceis e tudo mais, e códigos, aqui embaixo, ó, não minta para mim, você compra lá e o curso online e aprende junto comigo a hora que você quiser, pelo tempo que você quiser, é ilimitado, beleza? Até mais, pessoal, e não minta para mim, porque senão eu descubro. Até mais! Tchau, 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 tchau.